Olá, eu sou a professora Suzete e eu queria fazer hoje com vocês essa questão do Enem que está na semana 3, tá certo? A professora entende ou a professora sabe que a resposta está no Google e está muito fácil para vocês encontrarem, não é? Mas é tão legal a gente marcar, acerta, mas entender o que está marcando, não é? Então a gente vai fazer alguns comentários aqui, tá? Esse é um trecho do Machado de Assis, né? Vamos ler um pouquinho? Olha lá. Esaú e Jacó, ora. Aí está justamente a epígrafe do livro. Se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor, por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre o enxadrista e os seus trabalhos. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada peça. E afinal, umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. O que a gente pode perceber aqui de início é que o Machado conversa, né? Ele conversa com o leitor. Parece aqui que ele está chamando a atenção para a própria narração. Como que ele está, como que ele vai narrar, né? Na obra de Machado, os nomes das personagens costumam ter um significado dentro da obra. Ele não escolhe assim de maneira aleatória, né? Esaú e Jacó é o título de um livro de Machado de Assis. Ele não vai contar a história de Esaú e Jacó, ele conta a história do Pedro e do Paulo, mas ele coloca aqui que esse nome, né, que é o título do livro, serviria como epígrafe do livro. E o que é uma epígrafe, né? É um título, é uma frase que eu coloco no início do livro, ou de um capítulo, ou de um poema, e que serve de tema ao assunto. É como se fosse um resumo do sentido. Então, se eu, leitor, conheço a história de Esaú e Jacó, antes de eu começar o livro, eu já tenho uma ideia do assunto que esse livro vai trazer. Tá? Esaú e Jacó são irmãos gêmeos que começam a brigar dentro do ventre da mãe e depois continuam, né, brigando durante a vida. Então, se eu sei disso, eu já tenho uma dica. Então, já está lá a dica do Machado logo no começo, tá? Aí, o que ele coloca aqui? Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para o leitor do livro, para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Então ele fala que, né, quando ele usa esse título, ou esse título que serviria também de epígrafe do livro, ele só não está completando as pessoas da narração, essa ideia, mas ele está dando para o leitor um par de lunetas, para o leitor poder o quê? A luneta faz eu enxergar, né, melhor alguma coisa que está distante, que está longe. Mas essa luneta vai me ajudar a penetrar o que for menos claro ou que for totalmente escuro.
Então, olha a importância, não é, de eu ficar ligado, né, no título da obra ou na epígrafe do livro. E o que ele fala? Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre o enxadrista e os seus trabalhos. Então, ele se compara aqui como jogador de xadrez, que está realizando um trabalho. E então, o que ele fala? Que como ele já tem ali, né, o título do livro, vamos pensar assim, Esaú e Jacó, existe uma lei de solidariedade, uma espécie de troca de serviços. Porque, gente, ele vai colaborar na história, não é? Vão ajudar o autor a nortear, vamos dizer assim, na hora de narrar. Se aceitas a comparação, ele está falando com o leitor, não é? E isso é muito comum também na obra de Machado de Assis. Distinguirás o rei e a dama. Então, se você entender que existe esse trabalho do escritor, você vai poder entender ou distinguir melhor as personagens do livro. Você vai entender quem é o rei, quem é a dama, o bispo e o cavalo, e sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Ainda a diferença da cor, branca e preta, mas essa não tira o poder da marcha de cada peça. E afinal, umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. Então, ele compara, né, o trabalho dele com um jogo de xadrez, e ainda ele fala que existe cada marcha, né? Quem sabe jogar xadrez sabe que cada peça caminha de uma determinada maneira, mas que tanto a branca quanto a preta pode ganhar o jogo. E assim vai o mundo. Então, se eu tenho agora um pouco de noção do que ele está falando aqui, aí eu vou poder marcar ali com mais certeza, tá? E é interessante a gente notar aqui que eu posso até ter lido o livro do Esaú e do Jacó, mas se eu não conseguir entender o que está perguntando, eu não vou conseguir responder, é óbvio, não é? E o fragmento do romance Esaú e Jacó mostra como o narrador concebe a leitura de um texto literário. Com base nesse trecho, tal leitura deve levar em conta. Vamos ver a letra A. O leitor como peça fundamental na construção dos sentidos. Então, se eu procurei lá no Google, eu já vi que essa letra A está certa. Mas vamos ver por que as outras estão erradas? Vamos lá? Letra B. A luneta como objeto que permite ler melhor. O Machado de Assis aqui está falando não da leitura de eu poder ler melhor, enxergar melhor, mas ele fala da luneta lá como se eu pudesse penetrar naquilo que está, eu acho que ele fala escondido, menos claro ou no escuro, né? Penetre no que for menos claro ou totalmente escuro, mas não é com a ideia de enxergar ou não enxergar, de ler melhor, mas de entender aquilo que está menos claro ou que está escuro na obra. É mais profundo. Tudo bem? O autor como único criador de significados. Ele fala, né? Ele dialoga com o leitor, ele quer chamar o leitor para ficar junto com ele na obra, para entender o que ele está fazendo, como ele está trabalhando, tanto é que ele explica. Talvez até de uma maneira não tão simples, mas ele está explicando o que está acontecendo. Então ele quer construir o significado, ou ele vai escrevendo, mas ele quer a participação do leitor. O Machado pede muito isso. Então o autor
nunca vai ser o único criador de significados, nem num trecho de Machado e nem de outro escritor, de um grande literário. Porque se for um grande escritor, essa criação de significado vai depender do leitor também. Tem que fazer sentido para a minha obra. É como se quando eu crio um significado como leitor, é como se eu participasse da obra também. Se tiver tudo pronto, qual vai ser o meu trabalho? Não é? Vamos ver o caráter de entretenimento da literatura. Eu acho que aqui não resta dúvidas. Ele não está mostrando aqui esse tipo, não que a literatura não seja, né, uma diversão, mas não é aqui o que ele está falando. Ele não concebe a leitura de um texto literário como entretenimento, não nessas linhas aqui assim. A solidariedade de outros autores. Ele está falando aqui de solidariedade, a gente tem que subir aqui para ver, ó. Cadê, ó? Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor por uma lei de solidariedade, uma espécie de troca de serviços. Ele está falando aqui das próprias personagens, tá? Ele está falando que essas personagens que vão ajudar a colaborar. Ele fala aqui, ó, que quando ele intitula, né, o livro Esaú e Jacó, que serviria também como epígrafe do livro, é como se ele tivesse aqui uma ajuda dessas personagens para ir norteando o trabalho dele. É uma espécie de troca de serviço. Ele já tem a história do Esaú e Jacó como um rumo, como uma inspiração para ele contar a história que ele vai contar, que é do Pedro e do Paulo. Então, vamos ver. Então, a solidariedade de outros autores. Não é de outros autores, é das personagens que ele busca, tá? Então, a certa é a letra A. E a gente vai parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e eu sei que vocês não gostam, tá? Beijinho da Tia Su, bye bye, até a próxima.